Gostaria de saudar aqueles que, a partir desse momento, também nos acompanham através do Instagram. Lembrando que esta é a sessão Humanidades na Saúde, de número 116, um projeto idealizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que está no seu 9º ano de realização e que hoje tem como tema os desafios da mulher para equilibrar bem-estar físico e mental. Hoje nós contaremos com a presença dos nossos convidados, o médico e professor Dr. Jorge Rezende Filho e a psicóloga e psicanalista Dorizete Canani. O tema de hoje foi pensado por estarmos no momento da mulher que precisa saber como administrar suas tarefas, tendo como sempre 2, 3 ou mais jornadas no dia a dia. Para dar início a esta sessão, eu passo a palavra para o Dr. Ricardo Lima, nosso coordenador, para uma breve introdução ao tema. Muito obrigado. Com você, Ricardo. Olá, boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui mais uma vez nessa sessão 116. Já são 9 anos do projeto Humanidade na Saúde. Obrigado, Fernando. Nós começamos a pensar nisso, né, por causa do mês de março. Mês de março é o mês da mulher, tem o Dia Internacional da Mulher, dia 8, e essa mulher que, a música de introdução, ela não é à toa, né? Ela serve para levantar o tema. A Rita Lee falou das várias facetas, das várias pleiades da mulher, né? A gata borralheira, a princesa, e ela lembra que a mulher quer ser feliz. Isso né? mesmo. E merece ser amada, quer ser amada e quer ser feliz. E para isso ela precisa ter saúde física e mental. Né? E é um desafio grande nesses dias de hoje, como você bem colocou, de uma mulher que tem várias tarefas, várias missões, né, familiares, profissionais, etc. Então, nós vamos começar. Nós trouxemos o professor Jorge Rezende Filho, porque o professor Jorge Rezende faz parte de uma dinastia que cuida da mulher há mais de 90 anos. O pai dele, o professor Jorge Rezende, foi titular do Fundão, maternidade escola, clínica privada, cuidando de adolescentes, mulheres, grávidas, distúrbio de climatério, partos, há 90 anos. É autor do que nós chamamos o livro clássico de obstetrícia que todo aluno de medicina, eu, Fernando e tantos outros passamos na faculdade, estudamos de trás para frente, da frente para trás, né? O professor Jorge Rezende, depois com a sua versão reduzida chamada de Rezendinho, que já vão para mais de 13, 14 edições. Então, Jorge faz parte dessa dinastia que tem uma experiência com milhares de mulheres no Rio e do Brasil que aqui o procuraram por ele. E é por isso que nós queremos ouvi-lo, inicialmente para falar dos desafios na saúde da mulher, do ponto de vista físico, e depois nós passaremos para a Dorizete, para a parte mental. Jorge, muito obrigado. E você? Queria inicialmente agradecer o convite. Estava relembrando, enquanto conversávamos, o querido amigo Ricardo Cruz, quem tanto admirei e sigo admirando, e parabenizo por manterem viva essa sessão. Agradeço as palavras do Fernando e as suas, Ricardo. Não for esse grupo chamado Humanidades, quer dizer, esse carinho introdutório faz parte do clima da sessão, por certo, isso nos motiva a vida. Sim. Então, isso nos alegra, por exemplo, um momento estarmos aqui agora discutindo a mulher, os desafios que começam quando ela nasce. E a mulher que não merece ser comemorada e celebrada apenas em março. Em março nós lembramos do seu dia, mas a mulher tem que ser respeitada diariamente. E esses desafios começam, para uma menina, do ponto de vista médico, à medida que ela vai crescendo e já deixa de ser acompanhada pelo seu pediatra. E qual é a primeira ida ao ginecologista? Geralmente se atrela à chegada da primeira menstruação. Época em que se deve, não necessariamente no ginecologista, mas principalmente em casa, orientar
pela contracepção, orientar os métodos de contracepção, que são vários, anticoncepcionais orais, talvez os mais comuns, os métodos já de longa duração, que hoje são muito recomendados para a contracepção nas adolescentes, por exemplo, os DIUs medicados, os DIUs com progesterona, que mantém essa menina protegida da função maior, que é a contracepção. A orientação na prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Quer dizer, esse é um dos grandes desafios para a mulher, porque muitas vezes cabe a ela se proteger, já que os meninos não querem usar preservativo, que deveria ser a regra, mas não é. E seguindo um pouco nessa temática, eu trouxe aqui um roteiro para seguir o raciocínio. Por que não lembrar das meninas ou mulheres vítimas de violência sexual? E quando muitas vezes essa violência resulta numa gravidez indesejada. E para isso nós temos a contracepção de emergência, que, como o nome diz, não deveria ser usada sistematicamente, mas é um grande recurso para aquela mulher que não estava protegida do ponto de vista de contracepção e tem uma relação não necessariamente violenta que pode resultar numa gravidez indesejada. Então, isso é um aspecto que é um dos desafios e cabe a nós médicos essa orientação. Uma orientação sem preconceito. Não cabe ao médico nenhum crivo de julgamento em nenhuma das situações que se apresenta, por mais estranha que pareça. Vamos entrar um pouco na linha de gravidez. O pré-natal, que deveria ser acessível a todas as mulheres, é uma situação onde muitas vezes é o primeiro contato dessa mulher com o médico. Às vezes é ali que ela descobre ser diabética, às vezes é ali que ela descobre ser hipertensa. Então, alguns rastreios de situações que não são necessariamente ligadas à gravidez devem acontecer nesse momento do pré-natal, quando também aproveitamos para esclarecer as dúvidas dessa mulher sobre parto. Tanto tem se falado sobre via de parto. Não há certo, não há errado. O parto ideal é aquele que acontece pela via adequada a cada situação. O parto normal, como o próprio nome diz, deveria acontecer ou poderia acontecer na grande parte das situações. No entanto, nós temos visto um crescimento exagerado das taxas de operação cesariana, que certamente se deve a fatores não médicos, que aqui não cabe serem discutidos. Talvez o exagero da medicalização do parto hoje esteja encontrando o exagero da não intervenção e possivelmente caminharemos para um equilíbrio, porque também não há como, se em todas as outras especialidades médicas, onde os avanços são sempre bem-vindos, no que diz respeito à obstetrícia, nós termos nenhuma intervenção, nada é feito, nada pode ser feito. Isso me parece um contrassenso. Passado o parto, vem o puerpério, esse período tão desafiador para uma mulher, o desafio da amamentação, o desafio de lidar com uma nova situação que ela tem que cuidar ali de um bebê, que é uma total novidade para aquela que está sendo mãe pela primeira vez. Um período em que o seu entorno deve estar muito atento para sinais que podem indicar um desequilíbrio emocional. Isso nós certamente falaremos a seguir. E é muito importante essa identificação do momento que a mulher está precisando de ajuda,
porque dizem, não, ela está cansada do cuidado com o bebê. Pode estar cansada também, mas ela pode estar precisando de uma intervenção um pouquinho mais do que o simples descanso. E essa mulher vai envelhecendo, e essa mulher daqui a pouco entra em menopausa. Caminhei aí um pouco tempo, e na menopausa, os fundamentais cuidados, a prevenção, a reposição hormonal apropriada e não universal, quer dizer, não é toda mulher que vai se beneficiar de hormônios. Hoje existe um exagero de reposição de hormônios masculinos em mulheres que talvez não precisassem desse exagero de testosterona. São as super mulheres, os chips da beleza. Isso é um ponto bem controvertido. O rastreio dos cânceres, e talvez dos mais temidos para a mulher, o câncer de mama. Então, a importância da rotina anual de avaliação no ginecologista, onde é colhido material para o exame citológico, o exame preventivo, onde são feitos os exames de rotina, como, por exemplo, a mamografia, a ultrassonografia transvaginal. Quer dizer, isso cabe ao profissional de saúde, esse tipo de orientação. E é um desafio para aquela mulher que está ali cheia de ocupação, cheia de trabalho, encontrar tempo para se cuidar. E é fundamental. E nesse cuidado, eu incluiria obrigatoriamente a atividade física. Atividade física em todas as fases da vida. Atividade física que deve ser incorporada ao seu dia a dia desde o início. Quando jovem, a gente adquire esse hábito e que vai para a vida. É claro que haverá momentos mais fáceis, momentos mais difíceis, mas, por certo, eu não vejo nenhum malefício desse bom hábito. Hábitos que podem ser considerados ruins. Por exemplo, o álcool. Na gravidez, hoje a recomendação é 0. Fora da gravidez, com moderação. Cigarro, nunca vi nada que justificasse o uso do tabaco. Hoje, esses cigarros eletrônicos, a juventude muito viciada já nesse cigarro eletrônico que dá tanta repercussão negativa. E a combinação desastrosa para as mulheres de fumo e anticoncepcional. Quer dizer, o risco de trombose que a gente tem muitíssimo elevado nessa nefasta combinação. E para deixar aí espaço para a nossa discussão, que certamente será muito rica, eu pensaria já no envelhecimento e a perspectiva que tem não só a mulher, mas toda pessoa de, ao envelhecer, perder a sua independência. Precisar ser cuidada, quer dizer, uma inversão muitas vezes de papéis. Ela deixa de ser a mãe que cuida, ela passa a ser a mãe que é cuidada, a avó que cuida, a avó que é cuidada. E cabe a todo profissional de saúde essa percepção. As limitações que vão surgindo com o passar do tempo, o que isso repercute não só para a saúde da mulher, mas o que isso repercute no seu psique. Isso certamente é um aspecto fundamental e o profissional de saúde tem que identificar, às vezes até na prescrição de um medicamento, na prescrição de uma restrição, quer dizer, o que isso significa para aquela mulher que era uma atleta e que agora não pode ser, quer dizer, as adaptações que vão se fazendo necessárias, mesmo nos indivíduos saudáveis. Então, os desafios, no meu entendimento, quando você sugeriu o tema, eles começam no nascimento e eles vão se modificando a cada dia. Dependendo da fase da vida dessa mulher, esses desafios vão sendo maiores, menores, e cabe a nós, e daí o tema muito oportuno
para essa celebração do mês da mulher, do Dia da Mulher, cabe a nós, profissionais que cuidamos das mulheres, essa identificação e esse apoio. Muito obrigado, Jorge, como professor, né, bem didático e fez um bom resumo. Muito. Perpassou, né, por toda a vida da mulher e deixou vários pontos aqui para nós ampliarmos, questionarmos e para a nossa audiência também depois entrar em contato conosco e fazer perguntas, né? Vou passar para a Dorizete, tá? Ela é psicóloga, psicanalista, cuida de mulher de várias fases, de todas as fases, né, Dorizete? Então vai ter muita coisa também. O Jorge já fez o gancho de necessidades psíquicas várias em várias fases, e a Dorizete agora vai pegar esse gancho e vai complementar aí. Obrigado, Todas Dorizete. as fases e várias fases, né? Obrigado, Dorizete. Bom, pessoal, boa tarde para todos. Eu gostaria de agradecer o convite, né, do Fernando, do Ricardo, para estar aqui participando da mesa, juntamente com o Jorge, né, nesse compromisso aí de representar essas mulheres todas, né? Bom, num primeiro momento eu fiquei pensando assim, o que eu iria apresentar, né? O que eu poderia trazer assim para a gente refletir junto, sendo o mês da mulher, um mês que tem tantas pessoas falando sobre isso, né? Então eu fiz assim uma cronologia assim desde o surgimento da pílula anticoncepcional, do movimento feminista e da tecnologia, né? E a partir assim da minha experiência clínica, as mulheres que estão chegando no consultório, é que eu procurei abordar assim a repercussão de todas essas mudanças que acontecem na vida, na evolução do homem, né? E que a gente tem muitos ganhos, né, com todas essas evoluções, porém a gente tem alguns prejuízos, né? Ou muitas vezes a gente não sabe como lidar, né, com as nossas conquistas, né? Então eu quero ver se eu consigo mais ou menos passar para vocês, né, nos slides, essa questão desse equilíbrio emocional, né, que é tão difícil para todos nós, não só para as mulheres, né? Mas vamos lá. O desafio da mulher navegando pela saúde mental no século XXI. O que muda em nós quando muda o mundo? Quando fronteiras se dissolvem, não só geográficas, mas também aquelas que delimitavam padrões de comportamentos, hierarquia e até mesmo valores. Caminhar num terreno tão amplo, tão livre e repleto de novas possibilidades, como é a do nosso mundo contemporâneo, tem provocado profundas transformações na nossa maneira de ser, de ver e de se relacionar. Essas novas configurações estariam também transformando a nossa maneira de ser. A partir disso, assim, o que me suscitou, né, pensar dessa forma, essa identidade dessa nova mulher, né, com todas essa sobrecarga, todas essas conquistas que a gente teve de mercado de trabalho, de direitos, né, iguais aos dos homens. Então, assim, que mulher é essa que surgiu a partir de tudo isso? Quem sou eu, né, a partir dessas mudanças que aconteceram através dos tempos, né? O sofrimento da mulher nos tempos atuais. Em menos de um século, tudo ficou diferente. A pílula anticoncepcional mudou nossa forma de viver e entender a sexualidade. A internet mudou nossa relação com o tempo, com o espaço e o conhecimento. Depois dela, já não existe longe, não existe depois. Então, quem é o sujeito fruto deste novo mundo? Do que precisamos, o que queremos? Será que Freud ainda nos explica? O mundo mudou de uma forma radical e numa velocidade que nunca se teve notícias, de tantas mudanças num espaço tão curto de tempo. E como que nós vamos dar conta de tudo isso? Pílula anticoncepcional e a tecnologia. O disparador dessa mudança na vida das mulheres é a invenção da pílula anticoncepcional. Ela vai desarticular a sexualidade da procriação e isso vai trazer alguma coisa extremamente revolucionária na relação do sujeito com a sexualidade, sobretudo nas mulheres, né? Não mudou só para as mulheres, mudou para os homens também, né?
Contemporâneo ao surgimento da pílula anticoncepcional é o movimento feminista. Ele vai inventar uma mulher, vai dizer como as mulheres devem ser, vai lutar para que essas mulheres tenham liberdade na sexualidade e tenham os mesmos direitos dos homens. As mudanças tecnológicas são enormes nas comunicações e as mudanças vêm com tudo. E a partir dessas mudanças de um mundo globalizado, quais os males que nos atormentam hoje? A necessidade de superexposição talvez seja o sintoma que nos denuncia. Já não basta mais existir, precisamos confirmar nossa existência a partir de likes nas redes sociais. Então, esses foram os meus questionamentos, né? Assim, o quanto a gente teve que dar conta de uma série de coisas, né, novas na nossa vida, né, no mercado de trabalho, na maternidade, no relacionamento. E agora tem mais isso que a gente tem que dar conta. Essa imagem que a gente vai passar, né? Então, assim, até eu pensei em fazer uma brincadeira aqui para iniciar minha apresentação, né? Será que eu estou bem? Será que eu vou ter muitos likes? Né? O quanto isso hoje é importante para reafirmar essa existência dessa mulher. Não só das mulheres, mas especialmente, né? Em função do que a gente está vendo no consultório. Esse sofrimento de uma mulher ideal, uma mulher que tem que dar conta e que tem que ser reconhecida e validada pelo outro, né? Não basta seu próprio reconhecimento, mas a necessidade de um outro estar ali validando que você está bem, que você tem um corpo perfeito, que você é um excelente profissional, que você está, né, que fez todos os procedimentos que você tem que fazer, né? Reafirmar a existência, provar de que a gente existe, e se eu não sou a prova de mim mesmo, que eu existo, eu preciso de provas. Aí surge um investimento incansável para mostrar para o outro quem eu sou. E o outro vem vendo isso, vai saber tudo o que eu fiz, tudo o que eu sou. E se ele sabendo, eu realmente fiz e sou. Então, essa insegurança em quem eu sou, né? Essa necessidade dessa validação para confirmar quem eu sou. Então, acho que esse é o nosso grande desafio. Que mulher é essa que está aí hoje? Que é a consequência de todas essas nossas conquistas, que, na verdade, nos sobrecarregaram muito, né? Porque quando a gente tem as coisas definidas, né? Como tem que ser, qual é o meu papel, eu acho que até o papel do próprio homem, né? Antigamente, né, era tudo muito definido. Eu acho que assim veio um questionamento de todos os papéis, né? Então, essa necessidade dessa segurança a partir do olhar do outro define quem eu sou. Mais um grande desafio da mulher. Nossa vida está cada vez mais condensada no celular. Com ele na mão, sabemos e podemos quase tudo, mas desaprendemos o que existe dentro de nós. Esquecemos das nossas emoções. O que é amar? O que é tristeza? Quem sou eu? São dúvidas que nenhum smartphone resolve. E vem das redes sociais as questões existenciais do nosso tempo. Hoje temos que lidar com a multiplicidade de papéis da mulher moderna, a evolução histórica da esfera doméstica ao protagonismo social. A mulher como mãe, profissional, parceira, amiga, sua própria cuidadora devido à pressão estética e à busca pelo corpo perfeito. Nesse contexto multifacetado, a saúde mental feminina é posta à prova diariamente. Sobrecarga psicológica. Entre a realização e a exaustão, o peso da perfeição, a cobrança interna e externa por eficiência em todos os papéis, o mito da supermulher e suas implicações na autoestima, consequência, ansiedade, depressão, síndrome do impostor. A influência da mídia e das redes sociais na percepção do próprio corpo. Distúrbios alimentares é a manifestação física dos conflitos interiores. A linha entre se desdobrar e se perder é tênue e perigosa. Bem-vindos a uma viagem de autoconhecimento e resgate do eu. Então, assim, a partir disso, assim, eu vejo que o caminho é esse autoconhecimento. Né? Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente trabalha, né, o nosso emocional,
o nosso psiquismo, mais a gente pode dar conta das coisas e não deixar ter todos esses cuidados, né, que o Dr. Jorge colocou aqui e poder ter uma vida, né, assim, um pouco mais com uma saúde mental, com um pouco mais de segurança, com um pouco mais de autoestima. A importância da aceitação e do amor próprio na jornada da cura. Aprender a amar-se é o primeiro passo para a libertação. Escolher quem nos cerca é escolher quem queremos ser. Como alcançar este resgate do eu? É através da busca de um profissional capacitado e com técnicas de terapias que visam o autoconhecimento, é o primeiro passo no processo da cura. Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, terapeutas, pois ter um espaço seguro para expressar sentimentos e receber orientações é transformador. E ainda existe muita resistência, né, para as pessoas buscarem, né, esse tipo de... As pessoas chegam ao consultório, não da psiquiatria também, né, mas, assim, muito adoecidas, né? Então, não existe um cuidado preventivo, né, da saúde mental. Desenvolver estratégia de autocuidado através de atividades que promovam o relaxamento e a redução de estresse, como meditação, yoga, exercícios físicos, hobbies e tempo para si mesma. Alimentação saudável, com uma dieta rica em nutrientes, pode ter um impacto significativo no seu bem-estar mental. Sono de qualidade, com uma rotina de sono regular, com hábitos que favoreçam um sono reparador. Fortalecimento das relações sociais são fundamentais para o bem-estar mental. Cultivar conexões significativas, buscando ajuda em momentos difíceis. Estabelecendo limites, a importância de estabelecer limites saudáveis em sua vida, seja no trabalho, em relacionamentos pessoais ou em compromissos sociais. Isso é uma das coisas, assim, bem difíceis, né? Eu, como mulher, também já me coloco aí o quanto a gente tem que estar sempre dando conta de uma série de coisas, né? E a gente poder saber quais são os nossos próprios limites. Cuidar de sua saúde física e mental é um ato revolucionário, é o ato mais revolucionário que podemos ter. E uma coisa que eu não coloquei ali, que você colocou, né, doutor Jorge, são as atividades físicas, né, que eu acho que até tinha colocado, mas a pessoa que fez talvez tenha deixado de fora, mas esse é um ponto muito importante também. Mas, enfim, é isso. São pontos para a gente pensar, né? E como eu coloquei, é isso que a gente está vendo, né? Como essas mulheres chegam, não só as que chegam no nosso consultório, né? Mas as nossas mães, as nossas filhas, as nossas amigas, né? São esses grandes questionamentos hoje, assim, que a gente vê, né? Eu acho que é isso. Vamos lançar para as perguntas. Obrigado, Dorizete. Já está aberto oficialmente, né? Agora, para quem quiser fazer perguntas pelo chat. Enquanto isso, eu e o Fernando aqui vamos movimentando as perguntas. Quer começar, Fernando? Sim. Vamos lá. Então, eu tinha feito, já pensando no tema, eu tinha feito um questionamento. Como a mulher deve lidar com o equilíbrio entre autocuidado, família e trabalho? Porque o que eu vejo hoje em dia, né, e a minha atividade de psiquiatria já foi há algum tempo, mas a gente tem amigas, tem pessoas, mulheres da família, que sempre estão falando, questionando sobre isso. Não tenho tempo para isso, não consigo tempo para aquilo. Então, existe alguma dica de, por exemplo, alimentação saudável, achar um tempo para cuidar de si mesma? Existe um equilíbrio nisso? Eu não sei se... Eu acho que é bem difícil, né? Porque tem as questões emocionais, eu acho, que envolvem, né, essas escolhas, né? A gente precisa trabalhar, a gente tem uma família, a gente tem as nossas demandas próprias, né? E o que a gente prioriza, né?
Então, eu acho que assim, a gente precisa ter uma disciplina e uma saúde mental para conseguir se priorizar, né? Para poder ter espaço para tudo isso. Porque a gente veio com uma sobrecarga de coisas e que a gente tem que dar conta, né? E o trabalho demanda, e um filho demanda, e aí eu chego em casa cansada, e aí eu não tenho tempo para fazer meu exercício físico e para me alimentar bem, porque eu não consigo almoçar. Então, assim, é todo um trabalho, eu acho, de ter um autoconhecimento, né? No momento em que você se conhece, você também sabe lidar com os teus boicotes, né? Por que muitas vezes a gente não faz determinadas coisas, né? E a gente sabe que tem que fazer, né? Então, eu acho que assim, o autoconhecimento... Peraí, você falou um ponto interessante aqui, desculpa interromper. Quer dizer, ela não só não consegue, ela se boicota? Como é que é isso? Explica isso melhor. Não entendi. Por que eu não faço exercício físico, por exemplo? Uhum. Né? Assim, eu sei que eu tenho que cuidar do corpo. Eu não tenho tempo, não tenho tempo. Pois é, mas assim, por quê? Né? Assim, o quanto aquilo ali serve, tem algum outro ganho, né? Eu não tá como eu gostaria de estar com relação a qualquer coisa, a minha saúde, a minha alimentação, a um cuidado com o filho. Então, assim, às vezes tem questões emocionais que nos impedem, e muitas vezes, na maioria das vezes, elas não são conscientes, de fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer. Talvez um relacionamento, um casamento que já não está mais muito bom, então eu também não invisto muito naquilo. Então, assim, existe esse movimento de muitas vezes se boicotar mesmo para fazer as coisas que temos que fazer. Então não é um autocuidado, é um auto-engano. Um auto-engano. Isso da outra parece. Tem um livro Não, bom sobre isso aqui. Isso, E aí, puxando então, Jorge, dá um papel do médico aí no consultório, né? Você recebe a mulher lá, né, adolescente ou já adulta, né? Você faz parte de como médico. Você chamou muita atenção disso aí, né? De não focar só ali na mama ou no que, quer dizer, tem um pacote mais completo, né? Como educar, né, essa mulher aí sobre o geral disso? E essa educação não cabe só ao médico, essa educação é um aspecto combinado, quer dizer, eu acho que ela começa em casa, mas cabe ao médico complementar, muitas vezes, tecnicamente, a orientação. E ainda retomando um pouquinho esses hábitos, eu acho que a primeira coisa dos bons hábitos é incorporá-los, quer dizer, a pessoa se convencer que eles são bons, porque se não se convence, tudo será contrário. E, infelizmente, os bons hábitos esbarram numa boa estrutura, não digo necessariamente financeira, mas numa boa estrutura familiar. Porque as tarefas têm que ser divididas, todo mundo tem que ter um tempo para si, mas isso só acontece quando não recai sobre a mulher todo o cuidado da casa e dos filhos. Culturalmente, a gente tem um pouco essa percepção, e mais uma vez que o homem deixa de ser o provedor exclusivo, eu acho que as tarefas domésticas têm que ser divididas. Isso é falado, quer dizer, você estimulado aqui, por exemplo, não sei se ela estimula que o cônjuge vá no consultório e eduque os dois e converse, fazer uma sessão conjunta, isso cabe? Não sei. Isso cabe, a gente faz esse trabalho, né, de psicoeducação, muitas vezes, né? Mais assim com adolescentes, os casais, quando chegam, eles chegam com outras demandas, né? Não dessa reorganização e de papéis, né? Então, mas será que eles chegam com demandas de crise, parte da crise não está nisso aí também, não? Possivelmente. Com né? certeza. Então, assim, quando isso aparece, a gente trabalha, né? Muito. E a questão assim, que o Dr. Jorge até colocou das adolescentes, das doenças DSTs, né? A gente faz um trabalho de psicoeducação, porque assim, muitas meninas chegam com doenças sexualmente transmissíveis. Assim. Vamos falar disso, como é que pode resolver isso? As meninas são as grandes vítimas, porque se o menino não se previne, ele tanto engravida como transmite doença. E às vezes a menina ainda não tem
a firmeza de personalidade para dizer, se não tiver preservativo, não tem relação. Então, esse é um aspecto muito complicado, isso tem que ser, eu acho que as novas gerações já estão da mesma maneira que não dirigem e quando bebem, que é uma coisa antiga e hoje ultrapassada, eu acho que essa nova geração não transa sem proteção. E isso é o certo. E nesses casos, vocês... Acha que não transa? Eu acho que em melhores níveis de educação já tem muito essa percepção. Nas classes socialmente menos favorecidas, eu acho que ainda não. Ainda tem muito a imposição e o menino, eu não vou usar preservativo, senão não tem, é assim mesmo. E a menina, acuada, acaba aceitando e ela, coitada, ela é a grande vítima para as principais doenças, quer dizer, que nelas se manifesta de uma forma muito mais agressiva e a chance delas serem contaminadas é infinitamente maior do que nos meninos. Eu tive a impressão que a Doris está vendo, assim, mesmo em grupos sociais. É o mesmo grupo social, mas assim, é muita menina com doença. E vocês, nesses casos, vocês dois, vocês chamam os pais para conversarem? Porque antigamente, quando se ia no consultório, né, os adolescentes não queriam que ninguém soubesse nada disso. Hoje em dia, os tempos mudaram. Nesses casos, quando há uma incidência grande assim, ou um problema, vocês chamam os pais para conversarem, fala com a menina, ou, nesse caso, que teria que, para ela ter uma chance de se defender ou não? Depende da faixa etária, né? Assim, quando elas, às vezes elas já chegam com alguma solução, né? Com algum encaminhamento. Elas já foram no ginecologista, já estão com um tratamento, né? Então, a gente acompanha isso. Quando necessário, porque às vezes são muito jovens, aí a gente chama os pais, sim. E eu acho que um norteador dessa decisão é se ela foi sozinha ou acompanhada. Quer dizer, a menina que já tem autonomia para ir a uma consulta ao ginecologista só, certamente tem entendimento para poder... Ou deveria ter, pelo menos. Ou deveria ter, para poder seguir uma orientação. E essa adesão ao tratamento proposto, isso é um desafio para todas as áreas, não só mulheres, homens, enfim, todo ser humano doente que lhe foi prescrito um tratamento, a adesão, quer dizer, o que aquilo significa, se ele vai fazer mesmo ou não. Porque não adianta sair com a receita e não fazer. Fora ter que aderir o parceiro também, né, ao tratamento. Justamente. É difícil, né, que Por é outro que eu problema, vou tomar um né? remédio dirá o menino se eu não sinto nada? Então, o Jorge, isso quando a gente traz para a esfera pública, né, mais complexo ainda, né? O que poderia ser? Você sabe, Ricardo, que eu acho às vezes na esfera pública o acolhimento, quer dizer, o que o médico orienta é quase que uma verdade absoluta. Tem menos questionamento e isso às vezes, por um lado, é bom porque faz com que eles tenham melhor adesão ao que foi proposto. E aí, puxando agora para o lado do professor teu, isso está sendo educado para as novas gerações, que me preocupa isso, né? Você está falando, você foi educado, você faz parte que eu brinquei, da dinastia, né? De como é que isso é passado para os alunos hoje, né? Você está na aula de maternidade de escola, eu quero fazer obstetrícia, ginecologia, eles são conscientizados desses desafios? Disso? Olha, você falou ainda há pouco do nosso livro, do Rezendinho, que é um livro destinado ao estudante. A última edição do Rezendinho, que saiu não tem nem um mês, ela tem um capítulo da saúde da população LGBTQIA+. O cuidado que esse homem trans que chega num ambulatório de pré-natal. E que isso não deve suscitar uma grande surpresa e nem uma reação de estranheza ao profissional de saúde que está ali atendendo. Sim. Tem um capítulo sobre violência. Violência, não só violência obstétrica, um termo que está
sendo falado muito recentemente. Hoje até teremos uma sessão na Academia de Medicina, onde um dos assuntos é violência obstétrica. O professor Marcelo Zugaib vai defender esse assunto. A violência contra a mulher. Quer dizer, como é que a gente cuida, como é que a gente atende? Isso é de uma complexidade ímpar, porque, como eu disse no início, não cabe ao profissional de saúde que está atendendo nenhum julgamento. Nos cabe acolher, nos cabe orientar, nos cabe respeitar, mas não julgar. Então, eu aí vou para uma outra pequena brecha nessa coisa do julgamento, que era a obrigatoriedade que tinha o médico de informar uma vítima de estupro, tinha que fazer um boletim de ocorrência. Isso caiu, felizmente, porque era de um constrangimento ímpar para essas meninas, que não iam justamente por isso, porque aquilo, então, ia sair da esfera familiar, que já não é fácil, passa para a esfera da atenção à saúde, que é um pouco mais complexa, e vai para uma esfera de delegacia. Essa, então, é quase inadmissível para uma menina, para uma mulher vítima de violência sexual. A gente tem aqui uma pergunta da Kátia Pessoa. Gostaria que o Dr. Jorge falasse um pouco mais sobre reposição hormonal na menopausa. Sempre tive medo em relação ao desenvolvimento de câncer. Não sei se isso é mito. Acho que a sociedade ainda fala pouco sobre toda essa mudança que vem com a menopausa, que por vezes acaba coincidindo com a aposentadoria, os filhos saindo de casa e seguindo o seu rumo. O cuidado que passamos a ter com os nossos pais. Eu achei muito pertinente. É Kátia, né, o nome? Kátia Pessoa. Achei ótima pergunta, Kátia. Esse é um desafio grande. Quer dizer, a mulher que começa a ter a queda natural dos seus hormônios, isso acontece para as mulheres e para os homens, mas nas mulheres é mais contundente, e a reposição dos hormônios muitas vezes é a única estratégia que se tem para tratar sintomas exuberantes. O deles, talvez o que mais incomode, são aquelas ondas de calor. Não há outro remédio tão eficiente como os estrogênios, a reposição dos estrogênios, que, no entanto, não é uma medida sem risco. Há que se avaliar risco e benefício. Muitas vezes a mulher já tem contraindicação estabelecida para o uso dos estrogênios, e aí vai ter que se lidar com substâncias alternativas, porque realmente o que corrige é estrogênio, mas aquela mulher não pode receber estrogênio. Então, existem situações onde essa reposição é absolutamente indicada. Existem situações onde ela é contraindicada e existe um exagero de achar que a mulher não deverá nunca envelhecer. Todo mundo envelhece. O homem envelhece, a mulher envelhece. Então, o chip da beleza, todas fortíssimas, maravilhosas, e não se sabe exatamente qual vai ser o desfecho disso anos mais tarde. O desfecho imediato a gente vê. O problema... Não, por favor, você é prioridade. Só para complementar, né? Kátia, assim, este é um momento assim, bastante delicado para a gente, né? Que é tomar uma decisão de fazer, a gente está sofrendo ali com aqueles sintomas e tomar uma decisão de utilizar, né, a reposição com todos os riscos, né? Então, a gente procurar um profissional, ser bem orientada, né, para a pessoa que às vezes já nos acompanha há muito tempo, para nos orientar o que é o melhor para o nosso caso. Porque realmente, assim, é um momento bem delicado, né, de se deparar com todos aqueles sintomas e aí, o que eu vou fazer? Né? E aí 1000 pessoas, se você vai num profissional ou vai em outro, cada um vai dizer uma coisa. Então, você ter um profissional que você confia para que ele possa te orientar qual é a melhor
opção para o seu caso. E uma decisão informada, quer dizer, cabe ao profissional informar, olha, Sim. pondo na balança, isso Sim. tem um benefício, aqui tem um risco e tudo, e uma decisão conjunta, que na decisão conjunta, eu como médico não entendo que a gente também, olha, joga para o paciente a decisão é de ambos, orientado. O paciente não tem capacidade, muitas vezes, de fazer uma opção, não digo dessa do hormônio, mas diversas opções terapêuticas, porque não tem o conhecimento daquela circunstância. É interessante esse ponto que você coloca, eu concordo com ele, mas às vezes é difícil as pessoas aceitarem isso no momento que a gente está num mundo que o conhecimento é acessível a todos, né? Você falou ali de internet. Ele já chega, aqui, olha, todo o Instagram, TikTok disse isso. E aí, a gente tem que mostrar que, porque eles acham que seria uma imposição, né, do médico. Não, eu não sou dono da verdade, mas mostrar que a gente... Eu ia falar sobre a preocupação, não é do chip só da beleza, é de qualquer outro tratamento, em que às vezes o profissional que está fazendo isso é um profissional que está especialista nisso, quer dizer, eu só faço chip da beleza. Então, é uma coisa, se fosse um tratamento que tem um médico completo que cuida da mulher e dentro desse tratamento tivesse um chip, entre aspas, se fosse isso, você até entenderia, né? Mas quando começa uma pessoa a focar num determinado tratamento sem muita evidência, você começa a ver oportunismo, às vezes, certas coisas, né? Então, isso é preocupante, né? E eu acho que o papel da mulher tem que reconhecer isso. Duas coisas que a gente vê aqui, né? Uma, você falou disciplina, né? Já falamos várias vezes aqui, em outras sessões de atividade física, dieta, e sempre bate no mesmo problema. Tem que ter disciplina, tem que se arrumar, tem que... né? Eu acho que o papel nosso de profissional também, né, de educar. Ele chega no consultório... o obstetra e ginecologista é um profissional que acompanha a mulher a vida inteira, diferente de mim, que sou cirurgião geral, que vejo um dente e opero. Hoje já recebo filhos de pacientes, às vezes volta para outras cirurgias, tudo bem, mas a vantagem, né, de vocês é que vocês acompanham o paciente, então fazem um acompanhamento contínuo, né? Dá para fazer um processo educacional, né? Eu acho que isso é importante. Mas com tudo isso, sabe o que eu penso? Já teve um momento na minha vida que tinham 13 mulheres em casa e eu, né? Então, quanto? 13 mulheres. Então, eu conheço bem essa parte. E uma coisa que eu fico pensando, sabe? Haja resiliência para as mulheres para fazer tudo isso. Porque ela, além de tudo, foi aqui o que eu tinha dito, né? Que eu tinha pensado, ela tem pontos para a gente estudar, né? Pressão social, expectativas culturais e gestão do tempo. Né? Eu acho que tem que voltar nisso mesmo. Érica, acho que tem uma pergunta ao vivo aí, Érica. Já está pronta para entrar? Se puder, pode entrar. O colega queria entrar ao vivo para fazer pergunta. Se puder. Depois a gente continua se falando aí. Olha aí, Otávio Portela, um clínico, colega nosso. Obrigado, Otávio. Boa tarde a todos. Excelente reunião. Queria fazer uma pergunta para o Rezende. Eu tive uma paciente cujo ginecologista dela contraindicava anticoncepcionais. E ela era alérgica a preservativo. Existe alternativa para isso? Eu imagino que a contraindicação fosse pelo risco de trombose dos anticoncepcionais. E aí, nesse caso, um bom método contraceptivo são os métodos de progesterona exclusivamente, que pela via oral dão um pouco de sangramento, mas os endoceptivos, quer dizer, os DIUs revestidos de progesterona, que hoje, como disse no início, são até uma primeira escolha para a contracepção de longa duração em adolescente, evitando que ela esqueça. Então, coloca um dispositivo que libera uma quantidade pequena de progesterona, grande parte fica até sem menstruar, o que é uma comodidade para essa jovem, ou quando tem a menstruação em muito pequena quantidade, sem dor. Quer dizer, eu acho um método bastante interessante. Se formos avaliar o custo ao longo do tempo, ele não é mais caro do que um anticoncepcional oral. De maneira que, nesse caso da sua paciente que teve a contraindicação, creio eu tenha sido pelo estrogênio, o método de progesterona exclusivamente seria interessante. Obrigado, Otávio, pela sua participação.
Voltando, você estava falando da cobrança, né? Mas a Dorothy falou muito sobre autocobrança, né? Que a cobrança, às vezes, não é nem da sociedade, né? Você diz que a própria mulher se cobra, né? Como é que é isso? O que eu procurei colocar, né, nos meus slides, tem a nossa própria cobrança, né? E hoje, com as redes sociais, as mídias sociais, existe essa vida ideal que a gente encontra no Instagram, no Facebook, e que quando a pessoa vê tudo aquilo, ela se espelha naquilo ali, ela tem que corresponder àquilo ali, né? Ela também tem que ter aquela vida perfeita, aquela família perfeita, aquela família doriana, né? Então, o que eu preciso para ter isso? Aí vem toda essa questão de o que as pessoas mostram, né? O que essa mulher vai mostrar nas suas redes sociais, né? E a partir do momento do que ela todo mundo mostra o seu melhor, né? Então, no momento em que ela mostra isso, ela precisa, como ela não tem essa garantia interna, muitas vezes, ela precisa dessa validação, desse like, desse número de seguidores, né? De que ela é uma referência. Isso dá a ela garantias de quem ela é. Por isso que eu coloco essa questão do autoconhecimento, né? Para realmente assim, a gente entender quem eu sou. Eu não tenho que ser como qualquer outra que eu vejo ali, que tem uma vida perfeita, que viaja, que tem uma família perfeita, que tem um trabalho perfeito, que tem um corpo perfeito. Então, assim, a importância deste autoconhecimento, a importância as pessoas vão para a academia fazer os seus exercícios, né, cuidar do seu corpo, mas não existe um hábito das pessoas para cuidar da saúde mental. As pessoas chegam ao consultório doentes, e cada vez mais doentes. E essas redes sociais, as mídias sociais, estão adoecendo, não só pelo tempo que a gente fica, mas pelo que a gente vê, pelo que a gente tem que ser a partir daquilo ali. Ainda é um preconceito, então, procurar psicólogo, é isso? Não acho que seja um preconceito, as pessoas não priorizam. Eu acho que não é nem preconceito. Eu acho que a mulher ela tem que lidar tanto com tudo isso que ela acha que ela não precisa de ajuda, que ela vai conseguir resolver os problemas dela, né? Isso tem um também. Problema. Mas não existe essa cultura de tratar o nosso emocional. Não existe essa cultura aí. Não, infelizmente. Né? Então, assim, as pessoas chegam já adoecidas. E, Jorge, cabe também a nós, né, que estamos tratando o físico, estimular, né, as pessoas a isso, né? E mostrar e aí eu acho que tem o educador tem que ter um mínimo de exemplo. Não adianta, faço o que eu falo, né? Não digo que eu não faço o que eu faço. Eu acho que a pessoa chega num cardiologista que diz você para de fumar e ele está atendendo ali com um cigarro na mão, isso não me parece coerente. A mesma coisa, atividade física, eu acho que para ser preconizada, a pessoa tem que ter um mínimo de percepção que faz parte da vida de quem está preconizando. Você tocou no assunto desses desafios, né? O cigarro a gente achou que tinha combalido, e aí o mercado, né, o comércio encontrou uma forma nova de tentar dar a volta por isso, né, do cigarro eletrônico. E pior, né? Não, e justamente encontrou um nicho novo que não fumaria, porque já as pessoas estavam diminuindo, e chamou para propaganda disso gente de Instagram, de internet, que sabia exatamente a mídia que era esperada por essa garotada. E como é um aspecto, é um negócio que parece bonitinho e não tem cheiro ruim, não tem cheiro, e não deixa hálito ruim, eles acham que é formidável. É impressionante. Né? Eu tenho alguns documentários sobre isso. Outro dia eu vi um que fiquei assustado. E recentemente, já tem alguns anos, uma paciente que trabalhava no marketing de uma grande empresa do tabaco estava começando o vape. Ela diz, nós já estudamos e agora vamos entrar nisso. E era inimaginável
que a empresa do tabaco entrasse forte, e eles aí entraram forte e compraram. Então, é um business sem fim, e os trabalhos que a gente vê, todos falando mal e tudo, mas sem a repercussão que deveria ter na... Voltamos à estaca zero, então. Quase estaca zero. E a Sociedade Brasileira de Pneumologia tem feito uma campanha maciça, né, sobre isso, o próprio Ministério da Saúde, mas não está tendo ainda um... Porque assim, na verdade, ele é proibido. Não, e você imagina Ele é o proibido outro e lado como ali, que usa, o que né? faz, a pressão que o outro lado faz para não divulgar os malefícios. Né? Isso mesmo. E o álcool, como é que está nisso aí também? Fala, Dante. Ela já riu ali. Fala, Dante. O álcool também, né? Principalmente na adolescência, né? E aí as consequências... Na idade adulta também. Eu ia brincar com você que seu primeiro slide tinha uma moça tomando um copo de vinho, né? Eu ia brincar com você, mas tem que explicar que é a moderação, né? Mas o que você vai falar? Sim. A questão, assim, o quanto os jovens estão começando muito cedo, né? E o vape, eu acho que entra nesse grupo também, né? Eu acho que ele é explorado nessa população que vai, né? Que entra aí também o quanto é bacana, o quanto é legal, o quanto eu estou fazendo parte, né? Essa parte de fazer parte mesmo de um grupo que dá lá antigamente, né? As propagandas de cigarro lá do nosso tempo tinha todo, né, um glamour, né? E o vape antigo, eu acho que hoje nessa galera jovem também tem, sabe? E a bebida eu acho que entra como um recurso para que eles consigam entrar nessa vida, né? Essa vida adulta, essa vida pré-adulta, né? Essa vida adolescente. Então eles utilizam muito a bebida, e aí quando a gente começa a ver já está num... E eu vejo aí, já não como médico, mas como pai de filhas jovens, que o álcool é usado pela garotada já desde a adolescência, mas não é pelo prazer de acompanhar uma refeição, é para já deixar na onda suficiente para começar o programa na onda. É isso mesmo. Então, aquecimento. O objetivo é esse. E aí alguns perdem um pouco o ponto e passam mal, mas no geral é para já chegar na festa tocado. Isso mesmo. É para poder ter coragem de... E aí a gente não está nem falando dessas drogas sintéticas. Eu ia falar isso, e drogas ilícitas, as mulheres também, vítimas. Então, também. mas o vape é uma droga e é ilícita. Mas né? Esses sintéticos, essas balinhas e tudo, isso a gente vê pouco na mídia como é disseminado. E termina sabendo por vias indiretas. Né? Você estava falando você colocou lá no teu livro, né? Um capítulo sobre LGBTQI+, né? Aquela coisa toda lá. E sobre redesignação sexual, como é que isso é discutido? Isso já foi... Eu acho que isso aí é uma equipe multidisciplinar que tem que tentar contemplar as diversas esferas envolvidas. As cirurgias não são simples. O transtorno decorrente, quer dizer, muitas vezes acontece a transição, mas e aí você vai opinar melhor, uma inquietação com aquela nova condição que tinha sido idealizada, mas agora, e eu vou falar o homem trans, né? Quer dizer, a mulher que faz a transição para homem, cirurgicamente, geralmente contempla a retirada das mamas, né? Mas ela segue tendo útero. E é uma grande discussão se deveria preservar o útero ou não, porque tendo útero, geralmente com a medicação usada, não tem menstruação, mas tem a necessidade de fazer preventivo. Ela pode ter câncer de colo, quer dizer, ela pode ter câncer de corpo uterino. Então, os cuidados femininos seguem vigentes nesse indivíduo que fez uma transição para o novo.
Eu fui chamado, a gente tem que estar preparado, você estava falando, né? Isso eu estou falando para o estudante também, né? Para ver um abdômen agudo. Outro dia que a designação do nome social era um nome tradicional que seria de gênero masculino, e quando chega ela falou assim, qual é a urgência? Uma torção de ovário. Aí eu falei, então eu entendi, né, o que era, porque alguns também preconizavam deixar os ovários. Não, deixar o útero e deixar o ovário. Porque geralmente o que chama atenção externamente é a mama. Então a mama quase sempre é retirada, mas útero e ovário preservados. Então, assim, a gente vai ter um novo tipo de urgências, né, diferenciadas. O que você acha disso? Como é que você vê isso no consultório? Discussão disso? Tem surgido, assim, muitos casos, né? Normalmente, em jovens, né? E normalmente eles já vêm com tudo isso, assim, com muito sofrimento no primeiro momento, assim, na identificação, né, dessa transição futura e como encarar as famílias, né? Então, esse é o primeiro grande desafio, né, de poder você se reconhecer como, né, uma pessoa que trans, e como que eu vou lidar isso, como a minha família vai lidar com isso, como que vão aceitar isso, como que eu vou fazer, por onde que eu vou. E aí, quando a pessoa chega, ela já está muito resolvida, porque isso às vezes vem de muito tempo, né? E aí a dificuldade para lidar com essa não aceitação da família no primeiro momento, né? Então, assim, isso tem muito sofrimento da pessoa que está vivendo aquilo ali. Mas, assim, aí entra uma outra questão, né, que é para você, assim, a idade, né, para começar a fazer esse processo. Você tem uma idade mínima, no teu entendimento, que já haja uma personalidade capaz de perceber que esse é o caminho a ser seguido? Pois é, o meu papel é de fazer essa avaliação de como que essa pessoa está nesse processo, para poder fazer essas transformações, que são transformações irreversíveis, né? Então, assim, o meu trabalho é investigar com a própria pessoa, e eu tive um caso há pouco tempo, né? E que, né? Ele tinha 16 anos, mas, assim, a questão emocional a gente avalia, né, nesse processo da pessoa para dar o ok junto com o profissional, o médico que vai fazer os hormônios, né, que iniciam normalmente com os hormônios, né? Mas isso do lado emocional eu consigo identificar, mas físico, como é que é? Sabe que no físico tem uma questão hoje muito discutida, que é a gravidez no homem trans. E, quer dizer, feita a transição, tudo sedimentado, tudo acalmado, e agora um bombardeio de hormônios femininos, um novo cenário que era justamente o que aquele indivíduo queria evitar anteriormente. Há questionamentos éticos, o quão desejada uma gravidez pode, na verdade, deflagrar um monte de sentimentos negativos. Quer dizer, aquele agora homem trans se vê grávido com modificações do organismo que remetem ao quadro anterior, à situação anterior. É um questionamento bem enorme. complexo, não é uma coisa assim. Uma coisa também que me chama muito a atenção nos dias de hoje é a obesidade nas mulheres, né? Então, e isso tem sido um motivo muito de procura no consultório, tanto seu de psicanalista quanto seu de ginecologia e obstetrícia. No meu consultório, o que eu vejo chegar são mulheres obesas e, por conta disso, com muito distúrbio menstrual, que vem a reboque. E entre as medidas mais simples, dieta e exercícios, isso, quando já chega num grau
de obesidade merecedor que outras especialidades entrem aí no circuito. Né? E, para minha surpresa, essas medicações injetáveis hoje já são primeira linha de tratamento, não na obesidade grave, mas na obesidade média. Os Estados Unidos já acham que é a primeira linha de tratamento. E a gente vê no consultório também o exagero, uma mulher que nem obesa talvez num sobrepeso, já usando. E aí também tenho dúvida, Ricardo, lá na frente, quer dizer, qual é a repercussão disso no funcionamento pancreático? Eu não sei se... Não sabemos. Pois é. Nós não sabemos. O problema, nós falamos aquela história de disciplina, né? O ser humano, ele quer um atalho, né? Ele quer a solução mais fácil. E perder peso, isso que a gente está falando aqui, né? Fazer uma dieta equilibrada e fazer atividade física dá trabalho, nem todo mundo gosta, né? Nem sempre dá prazer. Então, a gente procura atalhos, né? Eu lembro de um programa que, por conta de disciplina, que eu terminei participando, porque eu já comentei aqui que faço arte marcial, então filmaram a arte marcial da disciplina. A outra metade do programa era com um rapaz que tinha 160 quilos e ele resolveu que queria emagrecer, e ele falou uma frase muito bem explicada. Ele falou assim: eu descobri que para emagrecer preciso de uma mudança de comportamento. Opere ou não. Na época só tinha opção, né, além de tratamento, de cirurgia. Já que eu tenho que mudar o comportamento, eu vou mudar o comportamento sem operar para ver o que acontece. E ele conseguiu perder 80 quilos mudando o comportamento. Não falou que foi fácil, falou que foram 2 anos, milhares de profissionais, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, antidepressiva, não sei o quê, mas ele conseguiu. Só que é uma trilha longa. Determinação, disciplina e trilha longa. Desculpe, só para complementar, porque da mesma, lógico que medicina nunca tem 0 indicação, nem 100%, né? Nem jamais, nem toujours, né? Então, o tratamento mais radicais, né, que existem cirurgias, são cirúrgicos, né? Em vez de complicações, a gente começa, depois de um tempo, a encontrar pacientes com consequências de cirurgias de obesidade, como cálculo de vesículas, ou com acessos a biliar que você não consegue chegar porque tem bypass, etc, etc. Essas são opções da pessoa. Eu estava conversando isso ontem até com uma paciente que operou, eu não opero obesidade, mas estava discutindo com ela, né, me perguntando, porque eu estou com uma outra de cirurgia de obesidade internada com complicações, eu estava discutindo com ela. E aí, a reboque disso, né, vem essas drogas, né, que também são um atalho. Hoje eu estava interessante porque os artigos começam, porque a ideia dessas drogas era dar um estímulo para você emagrecer e a partir daí mudar o seu comportamento. Já começa a publicar artigos de duração prolongada da droga por 18 meses para ajudar a manter. Tudo isso, na verdade, lógico, tem um apelo laboratorial atrás, né, não há dúvida, mas também ajuda as pessoas que têm a desculpa de eu me mantenho magro sem precisar fazer grandes esforços. Né? Eu já tive uma paciente que a endócrina disse: não, você vai tomar para o resto da vida. Fazer as canetinhas, né? Pois é. Mas aí ele me perguntou isso, né? Assim, a gente já começa a ver algumas coisas. Não sou contra nem a favor, não estou aqui para fazer campanha nem contra nem a favor, não é o papel disso aqui. Mas a gente já vê algumas coisas descritas, pancreatites acontecendo, que você não encontra outra explicação que nem o uso da droga, entendeu? Lógico que aí o laboratório também vai melhorando a droga, né? Vai especificando. Tomara consiga, né, a gente encontrar uma pílula mágica que controle o que eu mais desejo para as pessoas, porque é uma epidemia, né? Já falaram em coisa de bilhões do mundo, coisa assim de obesidade, né? Eu não sei em que níveis está estratificado isso, mas já falam em bilhões de não obesos. Importa que é outro desafio, né? A medida tomada seja mais simples, mudança de hábito, isso tudo passa pela questão financeira. Quer dizer, agora a senhora vai ter que fazer 1 hora de exercício. E aí, mas nessa hora, quem que eu deixo meu filho? Agora tem que fazer uma alimentação baseada em mais vegetais, coisas integrais. E cadê o dinheiro para comprar isso? Os ultraprocessados, os açúcares, são muito mais baratos do que o alimento saudável. Então, baseado nisso, eu tenho uma pergunta que eu tinha dito aqui. Se vocês têm uma dica, voltando tudo de novo, uma dica específica sobre alimentação saudável, que não tenha um custo alto, exercícios e gerenciamento do estresse, né? / tempo útil para fazer tudo isso. Que a mulher precisa de um tempo útil para fazer isso. Ela tem que encontrar e não tem que se boicotar. Né? Primeira lição dela é isso: não vou me boicotar. Eu vou dar um tempo para mim. Vocês têm dicas? A minha, assim, é uma pergunta difícil, né? Mas a minha percepção é a seguinte, assim,
a partir do momento em que você se conhece, porque assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, né? Tem que fazer exercício, tem que comer bem, tem que... Eu sei tudo isso. O que me impede de fazer tudo isso? Então, assim, tem questões emocionais que estão presentes. Então, eu acho que no momento em que você tem um autoconhecimento, você sabe o que você quer, né? Onde você quer chegar, essa pessoa que você quer ser, é mais fácil você ter disciplina, né? Você fazer o que você tem que fazer. Então, eu puxar a sardinha para o meu assado, né? O quanto a saúde mental ela determina que você possa cuidar do todo, cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar da saúde física, porque se você não tem saúde mental, tu não consegue dar os passos que você tem que dar. Eu acho que esse não sei se vocês concordam com isso, né? Mas assim, isso é o que determina você conseguir fazer o que você tem que fazer. Né? Você acreditar no que você tem que... na sua capacidade de fazer, né? E quais são os teus objetivos para fazer o que você tem que fazer. Na verdade, a mulher tem que listar as suas prioridades e fazer um cronograma. Além de tudo, ela tem que fazer aí, a partir disso, você faz ali, né? Você se organiza, ter uma organização para poder dar conta de tudo. Tá certo. E o desafio mínimo não é assim tão impossível de atingir. Não. 30 minutos por dia, 5 dias na semana, 150 minutos por semana, não me parece impossível em termos de exercício, desde que, no mínimo, haja uma organização familiar para que alguém consiga... Tem que ter o apoio, né, que você falou, né? Naqueles 30 minutos, a mulher tem um bebê pequeno. Alguém tem que estar com esse bebê, não é? Uma outra pergunta interessante, Jorge, estava lembrando aqui, hoje essa história da diagnóstico genético precoce, né, do câncer de mama, né? E a retirada da mama profilática, que é outra coisa que, né, que alguns mulheres estão dizendo. O que você acha aí? Acho que é outra discussão. Isso eu acho que querer fazer esse teste pressupõe estar disposto a, porque senão fica ali uma sentença e nenhuma decisão tomada. Quer dizer, é ótimo, é claro, e aí fazendo uma analogia com o diagnóstico genético pré-natal, um primeiro questionamento, e aqui no Brasil ele é muito válido, é que na eventualidade de uma alteração não há a possibilidade legal hoje de interromper uma gravidez. E aí muita gente se vale da maior parte dos casos, que é o diagnóstico de normalidade, permite que se vire essa página e não se preocupe com isso ao longo da gestação. No caso da genética que predispõe aos cânceres ginecológicos, se eventualmente for positivo, que a mulher seja esclarecida, que aquilo indicaria uma decisão mais radical, cirúrgica. E aí como é que fica isso, Prado? Você já viu isso em termos da cabeça, né, dela, de enfrentar como é que isso do mental, né? É difícil, né? Mas eu acho que assim são recursos que a gente tem, né? Uhum. E aí novamente a gente entra nessa questão de quem vai te acompanhar e quem vai te orientar sobre aquilo ali, né? Tem que ser um bom profissional. Tem outra pergunta aí ao vivo, Eric. Parece que entrar o doutor Otávio, né? Quer fazer mais uma pergunta? Isso. Ele pode acionar. Pode acionar o... Queria fazer uma pergunta para a doutora. Eu frequento um salão de beleza para fazer unha, cabelo, enfim. E um dia eu cheguei lá e eu tenho um grupo de amigos que são gays e que frequentam esse lugar, e eles estavam inconformados porque um deles queria fazer uma cirurgia para fazer uma vagina. Eles doaram dinheiro, esse camarada foi para o exterior, fez uma vagina, voltou para o Brasil e aí não se interessava por homem, só queria transar com mulher.
Isso, na minha cabeça, funciona como um distúrbio emocional muito grande. Queria saber a sua opinião. Difícil. Isso é difícil, né? Pergunta difícil. Isso é muito comum de acontecer. Né? Muito comum da pessoa... Aí ela faz um procedimento radical, né? E se depara com uma necessidade de ter relações com pessoas Do mesmo sexo anterior. É muito comum isso. Né? E não raro, eu fiz um levantamento de gravidez no homem trans. Não raro, esse homem trans é casado com uma mulher trans. É. Quer dizer, então, houve a transição de ambos e ok, constituem um novo casal, um novo par, mas que exatamente o oposto do originalmente geneticamente designado, né? Isso mesmo. São os desafios novos, né? Das Das evoluções, das modernidades, então, que a gente estava falando, né? Que eu acho que, assim, as pessoas estão podendo lidar com essas questões, né? Da sua sexualidade, da sua identidade. Então, são tudo coisas novas para a gente, né? Então, e ele falou o profissional, você falou muito bem, né? Não cabe julgamento, né? E profissional nem tem que cara ali, de surpresa, e tem que estar ali saber. para tentar... medicina é uma especialidade de meio, que eu digo, né? Eu tenho que dar o melhor meio diagnóstico terapêutico que eu tenho para aquela pessoa, naquela hora, naquele lugar. E tem que ter o acolhimento. É Exato. o mais importante, né? Isso É o aí. médico, né? Primeiro a gente já falou aqui, né? Desde a outra sessão, ouvir, né? Escutar. É isso aí. Né? E depois para poder... Senão não fica humanizado. Nós estamos aqui falando de humanidade da saúde para os profissionais entenderem isso, né? Acolhimento, ouvir. A nossa verdade, ela não é absoluta, né? Então, é a partir dessa relação que a gente tem com os pacientes que a gente vai poder ajudá-los no melhor caminho para cada um, né? E agora, como escritor, eu tenho uma pergunta para vocês dois. Existe algum livro que vocês indicariam para as mulheres nesses tempos atuais, que vivem, questionam, sofrem, batalham, brigam, mas querem ser felizes, têm todo o direito, né? Esse direito, né? E todo mundo tem direito de ser feliz. Ontem foi o dia da felicidade, né? Então, existe algum livro que vocês tenham em mente? Fernando, e aproveitando essa dica, eu vou passar para ele já com as palavras de encerramento dele, que a gente vai encaminhar o encerramento. Então, uma dica, né, de solução de livro, se vocês têm, e as palavras de conclusão e encerramento do Jorge aqui para a gente. Então, vai ser primeiro. Livro não me veio nenhuma mente, assim, nesse momento, assim, dentro disso. Não tem problema, se você lembrar depois, você passa, a gente bota para o grupo aqui da unidade. Isso, por favor. Mas eu acho que, assim, é esse constante olhar para dentro, né? Para que a gente possa se entender, se conhecer e se posicionar frente a todos esses desafios que a gente tem, né? Que não são fáceis, né? Então, eu acho que a importância de a gente, no momento que você se cuida, se olha, você consegue tomar decisões e fazer as coisas com mais serenidade, com mais leveza e enfrentando todos esses desafios que a gente tem e podendo se organizar, podendo se priorizar, podendo ter disciplina para fazer as coisas que a gente tem que fazer. Eu acho que passa tudo por esse autoconhecimento, assim. E não subestimar a saúde mental, né? Exatamente, não subestimar a saúde mental. Por favor. Jorge. Primeiro, sobre o livro, parece até que foi encomendada essa pergunta. Eu estou escrevendo um livro destinado às grávidas e orientando boas práticas, tentando desmistificar coisas muito técnicas. Quer dizer, o que uma grávida quer saber, o que é interessante. Enfim, esse livro está sendo escrito em breve. Aí teremos uma literatura. A literatura é fraca, para grávida é fraca. Tem alguma coisa de
de menopausa, depois eu mando para vocês, bom. mas para grávida eu acho fraca Mas a gente vai leiga. encomendar que você faça uma cartilha. É uma cartilha, mas é essa. Para grávida eu estou montando. E eu queria aqui externar nessas palavras finais a alegria que eu estou de participar de uma sessão que me pareceu desafiadora para nós. Quer dizer, não é só para a mulher, mas desafiadora para os participantes. Falar sobre esses desafios da mulher, eu tentei trazer aqui, à medida que ela cresce, e quais são os desafios e qual é o nosso papel como profissionais de saúde nesse acolhimento. Queria agradecer muito, Jorge, Dorothy, a participação, acho que foi muito bom. Passar a palavra para o Fernando, que vai encerrar, vai avisar a nossa próxima sessão, que vai ter surpresa aí na nossa próxima sessão do Humanidades. Com certeza. Eu acho que todos vão gostar. Vai fazer o chamamento aí. Obrigado a todos e todas aqui pela companhia. Então, pessoal, nós vamos encerrar esta sessão fazendo um agradecimento especial aos nossos convidados, né? Dr. Jorge Rezende Filho e doutora Dorizete Canani, pela disponibilidade e carinho para conosco de virem até aqui, né, num dia tão quente como hoje, nos premiar com suas apresentações. Agradecemos também a todos os que nos acompanharam e permaneceram até este momento. E gostaria de já deixar aqui o convite para a próxima sessão Humanidades na Saúde, que será no dia 25 de abril de 2024, quando faremos uma sessão mais do que especial, de aniversário do nosso querido e saudoso Ricardo Cruz. Será nossa primeira sessão presencial e online após a pandemia. É uma sessão híbrida. Nela, iremos falar sobre a criação desse projeto e o significado do Humanidades na Saúde, como também celebrar os 70 anos que o Ricardo faria. Muito obrigado e espero, vai ser no Centro de Estudos, no anfiteatro lá do Hospital Samaritano, em Botafogo. Então, a gente espera vocês no auditório do Hospital Samaritano de Botafogo. Eu me despeço daqueles que nos acompanham pelo Instagram, agradecendo novamente a presença.